Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas ideias a respeito da inteligência artificial e como que ela pode ser aplicada na pesquisa, principalmente na área da saúde. Nesse vídeo eu vou apresentar também um exemplo mais prático, usando dados da área da saúde, que vai poder ajudar vocês a ter uma ideia melhor sobre como que a inteligência artificial atua em cima desses dados. Bom, e para a gente falar sobre a inteligência artificial, a gente precisa falar sobre três conceitos. O próprio conceito de inteligência artificial, o conceito de aprendizado de máquinas e sobre Big Data. Bom, então quando a gente fala sobre a inteligência artificial, a gente costuma lembrar bastante do que é passado para nós nos filmes, né? Normalmente um robô ou uma máquina que interage ali com os seres humanos. Apesar de ser também, né, uma representação da inteligência artificial, sabemos que muito dessas máquinas, desses robôs, ainda são controlados por humanos. Tá? Obviamente porque não tem a capacidade de cognição, sentimentos e não tem a condição para tomar decisões. Né? Essas máquinas não têm condições ainda disso. Mas a gente sabe que não é toda essa evolução, até mesmo da própria inteligência artificial e da computação, muitas máquinas já conseguem, né, a gente já consegue trabalhar com elas para que elas consigam aprender sobre determinados conceitos, né, determinados contextos e ajudar os seres humanos na tomada de decisão. Então, quando vamos falar de aprendizado de máquina, né, a gente primeiro precisa discutir sobre o conceito de inteligência. A gente precisa refletir o que é a inteligência. Sabemos que a inteligência para algumas pessoas, sabemos que para muitas pessoas a inteligência é muito mais subjetiva, muito complexa de se definir. Bom, mas a gente sabe que uma pessoa que é considerada inteligente, sabemos que ela detém de muito conhecimento, ela detém de muita informação, obviamente originada de dados. Bom, para uma máquina, né, quando a gente fala do aprendizado de uma máquina, a gente sabe que para uma máquina também, né, atingir um certo nível de inteligência, vamos falar assim, ela também precisa deter de deter de uma certa quantidade de conhecimentos e de informações, também originadas de dados. Então, assim como as pessoas, né, uma máquina ela precisa passar por um processo que a gente chama de um processo de treinamento. Então, aqui eu estou mostrando aqui uma curva de aprendizado, né, que na mesma ideia do que acontece com o ser humano, né, dado o tempo, ela atinge um certo nível de proficiência, uma máquina também vai passar por esse processo. No entanto, o processo de treinamento de uma máquina comparado com o ser humano, obviamente é bem menor, né, dado todo o poder computacional que a gente já conhece atualmente. Então, sabendo de todo o conhecimento que uma máquina pode adquirir, a gente precisa então falar sobre o conceito de Big Data. Bom, e no caso, o que é a Big Data? A gente sabe que na tecnologia da informação, vamos dizer assim, a gente hoje lida com um volume enorme de dados, né, numa velocidade também enorme e uma variedade muito grande. Por exemplo, como fotos, vídeos, textos, né, vários tipos de dados que são disponibilizados. Obviamente, para a gente conseguir trabalhar com todo esse volume, né, com toda essa velocidade, é muito interessante que a gente consiga lidar com informações que tenham realmente relevância, né, que tenham de fato um valor ali, um valor agregado ali naquela informação, ou até mesmo uma informação verídica, né? Então, dado toda essa diversidade de dados, né, até mesmo desorganizados, a gente precisa, obviamente, primeiro trabalhar em cima da organização desses dados, para então poder utilizar esses dados na tomada das nossas decisões. Né? Então, dado todo esse volume de informações que a gente lida hoje em dia, o conceito de Big Data ele é muito importante aqui nesse cenário que a gente está discutindo.
Então, pessoal, agora que a gente conhece um pouco mais sobre os conceitos de inteligência artificial, a gente vai ver aqui um pouquinho de um exemplo mais prático, né, onde a gente consegue utilizar a inteligência artificial para manipular, para lidar com dados coletados em um banco de dados, por exemplo. Aqui no caso eu trouxe uma tabela aqui de pacientes, onde a gente tem alguns parâmetros, alguns critérios que serão avaliados, como idade, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão, temperatura e glicemia, por exemplo, e com esses parâmetros eu consigo, né, eu tenho aqui alguns resultados que vão me informar se esse paciente ele é indicado, né, a internação a uma UTI, tá? Então, eu com uma tabela semelhante a essa, eu consigo, por exemplo, mostrar para um computador, falar para um computador, que ele deve então executar alguns algoritmos, né? E o que é um algoritmo? O algoritmo ele serve para eu executar passo a passo algumas tarefas, né? Através de códigos, eu passo para o computador para ele executar algumas tarefas, né? E na computação a gente consegue trabalhar com alguns algoritmos semelhante, né, a esses algoritmos que estão sendo demonstrados, tá? São algoritmos específicos da computação. A gente até aqui no caso eu não vou entrar em detalhes sobre esses algoritmos, né, mas basicamente eles vão ajudar a gente a organizar melhor esses dados e classificar melhor esses dados para a gente então conseguir chegar em um resultado para a tomada de decisão. Então, pessoal, agora que a gente conseguiu conhecer um pouquinho sobre esses dados, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que funciona uma inteligência artificial atuando diretamente em cima desses dados. Eu estou aqui com uma ferramenta que é uma ferramenta da IBM, na verdade é considerada até como um robô, né, conhecida como Watson. E a gente vai usar um pouco desse Watson para poder nos ajudar na manipulação desses dados, no processamento desses dados, para a gente poder conseguir obter algum valor, obter alguma informação com aqueles dados. Eu já nessa ferramenta eu coloquei aqui, né, uma base de dados semelhante àquela que a gente viu agora, né, ela possui alguns pacientes, né, com suas idades, frequência cardíaca, respiratória, né, a própria pressão, temperatura e glicemia, né, e a classificação se esse paciente ele deve ou não ser internado numa UTI, aqui no caso. Então, eu vou utilizar dessa base de dados, que é um pouco maior do que a gente viu agora, né, naquela apresentação. E a partir dessa base, né, eu consigo falar para essa minha aplicação, para minha inteligência artificial, para que ela treine essa base de dados, igual a gente já falou agora há pouco. Então eu inicio um processo, né, onde ele vai reconhecer essa base de dados e a partir dela o Watson, né, no caso aqui, vai iniciar um treinamento com essa base. A única coisa que eu preciso informar é qual tipo de resultado eu quero que apresente, né? Eu tenho essa possibilidade de escolher ainda qual tipo de resultado que eu quero apresentar. No caso aqui eu quero de fato mostrar se os pacientes eles devem ou não ir para a UTI. E aqui, obviamente, eu posso definir quais os critérios que eu quero avaliar. No caso aqui eu estou definindo todos, eu quero avaliar por todos os critérios. Bom, eu escolho, né, o tipo de classificação que eu vou querer trabalhar. Obviamente, dentro dessas, né, de cada tópico desse aqui, né, a gente tem aqueles vários algoritmos que a gente viu, que eu falei para vocês. E aqui eu escolho, né, além disso tudo, eu defino aqui uma taxa uma porcentagem aqui para treinamento. Então ele é como se fosse uma amostragem, né? Eu vou pegar aqui 60% de toda essa base vai ser usada para treinamento. 20% dessa base ela vai testar em cima do treinamento que essa inteligência já trabalhou, e depois eu valido mais 20%. Então eu inicio o processo de treinamento, né? Então ele começa a partir de um algoritmo de regressão logística que a gente conhece na computação. Ele inicia o processo de treinamento,
né, até chegar o resultado final. Esse processo pode demorar aqui alguns segundos ou até mesmo um pouco aí de alguns minutos, mas aí assim que ele terminar eu mostro para vocês. Ao final aqui do treinamento, né, do Watson, vocês viram que eu deixei o treinamento iniciando, né, ele fez né, ele terminou o seu treinamento, né, ele obteve aqui uma performance excelente. E a gente pode ver aqui com esses indicadores, né, o que a gente chama de acurácia, né, que ele teve aqui para aquela amostragem que a gente pegou de aproximadamente 60% e todos aqueles testes executados, as validações. Então ele obteve aqui um resultado de 100%, né, quando esse valor aqui chega a 1, né, ele significa que está aqui com um valor de 100%. Ele pode sim variar, né, em algumas execuções a gente chega a 0.9, 0, né, o que não é tão confiável, mas dadas as diversas execuções, né, os treinamentos, a gente consegue chegar a isso num valor mais próximo a 1. Nesse caso aqui ele foi já diretamente, então foi uma boa execução, né, um bom treinamento que essa máquina teve, que o Watson teve aqui para trabalhar em cima desses dados. É bom mostrar isso aqui, esse resultado, né, porque a gente consegue ver que trabalhar com a inteligência artificial pode ajudar e muito, né, principalmente para lidar com os dados ainda mais fidedignos. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente pode, então, a partir dessa estrutura aqui, como que a gente pode obter informações, né, para tomada de decisões. Sendo assim, pessoal, depois de todos aqueles dados, né, processados, estudados pelo Watson, né, treinados, igual a gente viu, tá, ele oferece essa ferramenta aqui para a gente, onde a gente consegue, a partir daqueles critérios que foram inseridos, né, baseados naquela base de dados, eu consigo que, por exemplo, né, vamos supor que um paciente chegue com alguns valores, né, alguns parâmetros semelhantes a esse aqui, a frequência cardíaca de 70, a frequência respiratória de 14, a pressão 120 por 60, temperatura 37 e a glicemia 67. Né? O que o Watson tem a nos dizer a respeito, né, desses valores, baseado, obviamente, naquele estudo que ele fez previamente sobre aqueles dados. Então, ele consegue já prever para a gente que, dados esses valores, né, esse paciente não tem, né, com 100% de certeza, vamos dizer assim, de que esse paciente não tem indicação para internação na UTI. Mas, por exemplo, né, se esse paciente ele passa a mudar o seu, né, se o quadro dele começa a se alterar, né, por exemplo, com a pressão a 120 por 70 e a glicemia por 180, né, o Watson então ele já começa a variar em cima, né, ele começa já a dar indicações diferentes sobre essas alterações. Então, por exemplo, né, já que no caso, dadas essas pequenas alterações, né, ele já começa a indicar, né, não com uma grande chance, né, no caso aqui com 51,8%, a chance desse paciente ir ou não para a UTI. Né? Mas vamos supor que um outro paciente chegue, né, para atendimento, né, e obviamente com outros valores, né, de parâmetro para a gente poder avaliar. Né, no caso aqui com a frequência cardíaca de 183, respiratória 27, a pressão de 70 por 40, temperatura 36 e glicemia a 34. Né, o que o Watson então vai poder me indicar a respeito desse paciente? Ele consegue então já me indicar que para esse paciente, dado todo aquele estudo, né, que então esse paciente ele tem sim, né, uma indicação, ele deve ser internado então na UTI. Obviamente, né, que todo esse estudo, todo esse treinamento é feito em cima daqueles dados, né, daqueles algoritmos, e quanto maior for aquela base, né, a nossa máquina, né, a nossa inteligência artificial, ela consegue ser mais assertiva. Tá? Esse mesmo modelo aqui, tá, ele é bem parecido, é bem semelhante com o exemplo que é da inteligência artificial conhecida como Laura. Né? Talvez vocês conheçam, né, a Laura, ela é incluída, né, a inteligência artificial da aula, o serviço da Laura, ele é também incluído aqui no Watson. Tá?
Obviamente que é um serviço mais especializado e mais, ele é pago, né, nesse sentido, mas ele funciona basicamente com as mesmas ideias que foram apresentadas aqui. A gente tem alguns parâmetros e esses parâmetros definem se, né, um paciente, por exemplo, ele está num quadro de sepsemia ou não. Tá? Bom, eu espero ter esclarecido um pouquinho para vocês a ideia de como que a inteligência artificial pode nos auxiliar na tomada de decisão, né? Então eu encerro por aqui. Tá? Um forte abraço, tchau, tchau.